Boa tarde, que maravilha estarmos aqui juntos, dando sequência aos estudos do curso de Astrologia Elementar, falando sobre ascendente. Hoje nós temos a nossa convidada, a irmã Ana Maria Quezada. E em nome dessa instituição, Fraternidade Rosa Cruz, com o patrocínio de São Pedro e Porto Ferreira, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Então, Astrologia Elementar, aula número 31, o tema ascendente. Estamos na 20ª parte e hoje dedicaremos a reunião ao ascendente Aquário. Ana Maria, você tem uma boa experiência com os ascendentes Aquários. Você tem uma filha com ascendente Aquário e uma neta com ascendente Aquário. Isso. O que você tem a dizer a respeito desse ascendente para nós? Inicialmente, eu acho que é uma surpresa diária, né? Porque você não sabe com o que eles vão te propor. Como é que eles vão se propor na vida? Como é que eles vão se apresentar na vida? As decisões dos aquarianos são surpreendentes, como mínimo. E, sequencialmente, você tem que ir caminhando do seu lado para poder vislumbrar o que está por vir. Né? Não por nada, o Cristo mandou buscar um aguador, né? Para poder fazer a sua ceia, quando quis dar sequência à missão dele na Terra. Ou seja, que ele está nos propondo que de peixes a gente transite para a vibração aquariana, que é dificilíssima de transitar, eu acho, porque ela nos propõe o desconhecido, nos propõe sermos indivíduos, mas ao mesmo tempo amar a coletividade e pretender uma situação de comunidade, comum, unidade, não só com o resto da humanidade, mas, de fato, com Deus, através dessa humanidade. É uma experiência humana, na sua melhor expressão, até alcançar uma estatura divina. Isso, exatamente. Esse trânsito, né? E todo trânsito vai gerar sofrimentos, porque não estamos acostumados. Estamos acostumados a essa era de peixes, onde tudo está bem, né? Onde o que tem, né? Onde tudo vale. E a proposta é ir a um espaço onde a união, como você mesmo falou, a união com Deus seja a meta mais importante. Né? Vamos falar de 2 signos aéreos. Gêmeos, que é o 3º signo do zodíaco, que projeta a consciência no mundo dual, no mundo da ambiguidade, da divisão, da dualidade. Aquário, que é o 3º signo aéreo, ele, depois da experiência da separação, ele visa essa unidade, essa coligação, uma vida coesa e una, como disse a nossa irmã Ana Maria. Então, essa imagem é muito eloquente. Nós temos uma criatura de natureza masculina, outra de natureza feminina,
mas o artista que criou essa imagem, ele teve a habilidade de unir as faces, gerando a mesma face para ambos. Então aqui nós temos, de maneira exemplar, a representação tanto do signo de Gêmeos, a dualidade, quanto do signo de Aquário, porque eles se unem e se transformam em algo, em uma coisa só, numa só carne, que é o ritual de casamento da Igreja Católica, que são dois indivíduos que se unem para se tornarem uma só carne. Então, em Aquário, no ascendente, está um impulso desejante, irresistível, do reencontro com aquela alma que te falta, que muitos chamam de alma gêmea. É o reencontro para viver um estado de unidade que se perdeu, um estado paradisíaco que foi perdido. Então, é o amor que anseia pela leveza do ser. Tem um filme maravilhoso chamado A Insustentável Leveza do Ser, que fala sobre esse amor que é supra-humano, que está além da possibilidade humana, porque ele tem uma natureza aérea. Então, quando nós olhamos os signos fixos, a partir de Touro, Leão, Escorpião e Aquário, com as presenças de Vênus, Sol, Marte e Urano, nós entendemos que o amor evolui até chegar ao seu grau mais elevado, que é o amor aéreo, o amor do elemento ar de Aquário, onde o que é em cima se torna igual ao que é embaixo. O divino e o humano voltam a uma experiência de unidade, de reflexo. Em Aquário, a percepção de que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus se torna muito evidente. Que nós somos microdeuses, né? Deuses em formação, até atingir essa estatura celeste divina. Como é que você, na sua convivência com pessoas de Aquário, filha e neta, como é que você vê essa natureza aérea do signo atuando? É bem interessante porque elas vivem realmente de maneira fixa no ar, né? Elas não têm o pé no chão, apesar de ter uma habilidade muito grande em dar-se bem no plano da matéria, porque tanto uma quanto a outra conseguem aquilo que se propõe dentro da matéria, não direi com facilidade, mas sim com maestria, porque vão ao espaço onde elas querem para obter aquilo que precisam, seja pequeno ou grande o que estão buscando. Mas elas têm essa habilidade, né? Provavelmente pela capacidade que tem de ver desde o alto o plano da matéria, né? Não se perturbam com aquilo que está embaixo e conseguem manejar, conseguem resolver de maneira adequada. Olhando sobre de cima, uma né? perspectiva de cima. Aérea. Uhum. Só que interessante porque é um aéreo fixo, né? É difícil de compreender para quem não é aquariano, né? Não foi fácil para mim, mas como eu tenho uma essência aquariana, porque é minha casa 4, né? Então fui aprendendo a aceitar, mais do que compreender, as atividades propostas por elas, a capacidade de pensamento que elas têm, que é obviamente futurista, não cabe a menor dúvida disso,
nós, os velhos, né, temos dificuldade para entender as atitudes de um aquariano. E talvez essa seja a proposta mais importante para nos aproximarmos dessa era que está por vir. Porque muitos astrólogos, inclusive, falam que já estamos na era de Aquário, que daqui a 2 anos, 3, mas não. A era de Aquário tem um tempo razoável para se assentar na nossa vida cotidiana, porque ela é muito difícil. Nós ainda temos dificuldade de sermos indivíduos. Agora imagine a proposta de ser um indivíduo, porém, em união com os outros indivíduos, que vão ter cada um as suas necessidades próprias, né? E diferentes. Aceitar a diferença de cada indivíduo e de vislumbrar que essa união de diferenças é a capacidade que temos de começar a compreender como pensa Deus, né? Einstein era a sua proposta mais importante. Não importa tudo o que eu já descobri. Na verdade, o que eu quero descobrir é como pensa Deus, né? Que é baita de uma meta. Legal. Então, nessa escalada zodiacal, nós temos aqui o signo fixo de terra, então o amor telúrico, o amor fogoso de leão, fixo fogo, o amor aquoso de escorpião e o amor aéreo de aquário, que é a mais alta frequência da capacidade amorosa cabível ao ser humano. Então, como falou a Ana Maria, Aquário é um signo voltado para outros reinos, outras esferas, outro futuro, e é como se ele tivesse um passaporte interplanetário, uma capacidade de conversar com outros mundos. É como se ele tivesse um universo dentro de si. Ele tem um movimento estelar de consciência. Urano, o seu regente, em grego é céu. Urano é o nome latino, o equivalente é céu. Então, o regente de Aquário é o próprio céu. Então, Aquário tem essa capacidade de ter um pé da consciência no infinito. É mais fácil para o ascendente Aquário conceber o infinito que todos os demais ascendentes. Então ele percebe que ele é um microcosmos em eterna expansão. Esse desejo de expandir-se sem limites, que também acontece no ascendente Sagitário, que é um signo do elemento fogo, é reforçada no ascendente Aquário. Então, o ascendente Aquário é um signo voltado para o futuro, para evolução e para recriação da realidade. Você nota isso na sua filha e na sua neta? Absolutamente. Elas vivem na proposta pisciana que tocou a elas estarem encarnadas, mas o vislumbre delas é outra coisa, é totalmente diferente. E elas almejam isso e até se propõem conseguir isso em determinadas atitudes que eu vejo, né? O compartilhar o tempo e o espaço com as pessoas, não importando que sejam reis ou mendigos. É a mesma qualidade de comunicação, é a mesma qualidade de interação com as pessoas e a mesma qualidade de amorosidade, né?
Então, Aquário tem uma intuição do ritmo sideral. É como se o coração do ascendente Aquário batesse num ritmo universal, num ritmo cósmico. Então, a sua consciência e o seu coração são cósmicos. Estão sintonizados com uma outra realidade, com uma realidade etérica, com uma realidade espiritual. A gente sabe que no sangue é que está a nossa potência maior divina, né? E nas imagens anteriores, você mostrou uma que vai para dentro do aquele pintor maravilhoso, Alex Grey. E realmente eu acho que essa seria uma proposta interessante para a gente adentrar a esse universo que você propõe tão sabiamente. Ir para dentro, conseguir vitalizar o nosso próprio sangue pelo conhecimento das vias que ele transita, porque ele tem o seu centro no coração, mas ele vai até a pele por todos os caminhos corporais que transita, que se propõe. Então, o conhecimento interno de nosso próprio corpo é uma qualidade muito, muito interessante para poder fazer a passagem para o conhecimento do universo. Porque sabemos que como é em cima, é embaixo, né? Esse é um tratado hermético que nos permite visualizar a totalidade do universo em nós. Então, é uma boa proposta ir para dentro dessa Legal. maneira. Conhecer o espaço sideral interno. Interno. Então, nós podemos dizer que existe um coração individual e um coração universal. O coração individual está em Leão, no Sol, e o coração universal está em Aquário. Leão é a vida em si mesmo, mas Aquário é o amor. E o amor é a própria razão de viver. Sem amor, a vida esfacela, a vida desintegra. A vida é secura, é deserto. Então, vida e amor praticamente são sinônimos. E no eixo Leão-Aquário, isso se dá de forma exemplar. E nós temos outro exemplo fabuloso, além do mandala zodiacal, a árvore sefirótica. Urano, o céu, no ponto mais alto. E o reino, a terra, a humanidade, aqui embaixo. Como é em cima, o que está em cima é refletido aqui embaixo, passando pela coluna central, Plutão, Sol, Lua, até chegar na Terra. E esse Urano, regente de Aquário, então, é o reino dos céus, o divino poder criador. Que tudo isso, tanto o reino dos céus quanto o divino poder criador, estão dentro de nós. Nós somos tão criadores quanto o nosso Pai que habita os céus e foi o mestre de toda a criação. É isso, Ana Maria? É isso. Quer acrescentar mais alguma coisa? Só salientar que Urano é a parte mais alta, a qual a gente tem acesso, né, no momento, como humanos. Sim. Ou seja, nós estamos na Terra, aqui, no inferior dessa árvore da vida, mas o nosso destino é Urano, que é o céu. Que é a libertação. Que é a libertação. E para passar esse caminho, nós temos que atravessar o inferno. Sejamos conscientes disso, porque não vai ser fácil. Sim. É bom se preparar para essa travessia. Legal. Comprem
protetor solar e roupa de amianto. Obrigado, Ana Maria. De nada. Ótima a sua participação. Obrigada. E aí, Ricardo, estamos juntos aqui. Mais uma vez batendo a nossa bola, hein? Que bom, hein? No clássico de domingo. Muito obrigado. Você cuida bem desse espaço, né? Opa, obrigado. Nós, é coletivo. Então, nós falamos de Urano, que ocupa aquela posição elevada na árvore sefirótica, né? Está na coluna vertebral da nossa evolução, passando pela Lua, pelo Sol, por Plutão, até chegar em Urano. Como nós podemos ser dignos da criação, como criaturas pertencentes à criação, e honrar e glorificar a Deus nas maiores alturas, porque essas alturas não têm fim, e desejar ao mesmo tempo paz na terra entre os homens de boa vontade. Então, é possível dentro de nós realizarmos essa tarefa alquímica da maior altitude na vertical e promover a paz e a boa vontade aqui na horizontal entre os homens e assumir essa cruz entre o divino e o humano? É possível. É possível a despeito da improbabilidade, né? Porque a possibilidade é maior do que mesmo o improvável. Mas se houver um caminho, o único caminho possível seria esse, o caminho uraniano, que é um caminho muito desconfortável para a maioria de nós. Porque você veja, do ponto de vista mais materialista possível, o que esse ser Urano no céu nos oferece enquanto vislumbre? Enquanto todos os planetas estão girando em um eixo assim, numa relação com o eixo solar que também é assim, o que Urano faz? Ele decide ser assim. Ele rompe com a polaridade norte e sul e praticamente ele convida a uma possibilidade de apolaridade, né? É uma coisa muito estranha. Estranha a palavra. Então, se a semelhança de Urano nós permitirmos a estranheza alheia, a esquisitice alheia, e não nos ressentirmos e nem nos envergonharmos de alcançar o nosso melhor estado de esquisitice, por que esquisitice? Porque senão continuaremos a ser criaturas na pior acepção do termo. E aí só rodem para vir em nosso auxílio, porque ele fala que o objetivo é justamente deixar de ser criatura. O gado é uma criatura, porque você cria e reproduz outro. A galinha é uma criatura, você cria e reproduz outro. Então rodem nos estimula a alcançar o estado de criaturas, que são seres que têm o potencial de criar, não simplesmente repetir um modelo. E para criar, ou seja, para ser epigenético, para trazer o novo, para gerar aquilo que não existe, é fundamental alcançar o conforto na presença da esquisitice e a coragem de realizar a nossa própria esquisitice, a nossa própria não convencionalidade, o nosso próprio florescimento da semente do algo único que nós trouxemos para que aconteça nessa vida. Então, ter boa vontade, mesmo diante do bizarro, é a saída. É a leveza do ser. E ninguém está justificando o bizarro como certo e errado, porque existe a bizarrice. Existe a inadequação, e a gente sabe do que a gente está falando. Mas alcançar na melhor possibilidade do nosso ser, essa não convencionalidade, essa não ortodoxia, esse novo que carece aqui nesse plano, é a culminância da experiência uraniana e do convite aquariano. E a gente pode fazer uma brincadeira com o Berto Roden, que criar é crer no ar. Olha que bonito. É Urano, Aquário. Você foi rápido agora, hein? Gostei dessa. É um pouco assim, né? E a gente pode até ficar um pouco surpreso com esse ar aquariano que é fixo, né? Do que se trata isso? Mas quando a gente busca no Oriente, a gente vê que Atma, né? O oriental ele tinha essa nomenclatura antes da filosofia ocidental se apropriar, né? Da vanguarda do conhecimento oculto. Atma, Buddhi, Manas. Atma é esse estado mais elevado da possibilidade do espiritual, na relação com o divino. Olha que interessante. Onde que está esse ar fixo? Na possibilidade na experiência humana, onde a atmosfera, essa esfera de Atma, nos envolve
Porque a semelhança do chão que precisa estar bem arado, a parábola do semeador diz isso muito bem, também Atma precisa estar limpo e purificado para que a gente possa nascer ainda com a possibilidade de algo novo surgir. E Urano e Aquário no nosso tema natal, que nos impulsiona a possibilidade de semear algo nesse território tão impensável, que é o território espiritual, aéreo, o próprio território que permite que tudo seja, que é o território do amor. Que a gente já várias vezes chegou nisso, né? Nesse cuidado de não olhar para o amor como algo que você gosta muito, senão como algo que transcende a nossa compreensão e que está por trás do próprio tecido da criação. Exatamente. Eros é o cimento da criação. Isso. Principalmente o Eros socrático, quando a gente visita o banquete e percebe que Eros foi gerado justamente nesse intuito de elevar o que é terreno ao sagrado e de trazer o que é sagrado ao terreno. Se a gente conseguir, de fato, nocautear Eros, e quando a gente falar erotismo, as pessoas pensarem em sexo, então a Terra não tem mais jeito. Quando o erotismo não puder ser resgatado no sentido socrático, a Terra não tem mais jeito. Então algo se fará necessário. O quê? Não se sabe, porque isso tudo é muito especulativo, né? Então, essa frase, essa formulação do Evangelho é extremamente mística, extremamente esotérica e tem substância para uma meditação infinita. O Senhor é Espírito. E onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Portanto, a liberdade está em algo que nós não sabemos, não conhecemos. A liberdade está no plano espiritual. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu dos céus, o Cristo, o Filho do Homem, que é Aquário. Então, o Cristo ele tem essa dupla função, ao mesmo tempo que ele é o leão de Judá, ele também é Áries, ele é o Cordeiro, ele também é o Filho do Homem, ou seja, é o suprassumo da condição humana, é o apogeu da evolução humana. Esse é o Filho do Homem. É o resultado aprimorado, é a excelência da produção humana. É o Cristo, é Cristo Jesus. Por isso que, para entendermos essas mensagens extremamente abstratas e ocultas, nós temos que compreender o trabalho que Cristo veio fazer na Terra. Porque Ele é nada mais, nada menos que o caminho, a verdade e a própria vida. Ninguém vem ao Pai, que está nos céus, senão através de mim, que sou o mensageiro do meu Pai. O mensageiro legítimo, autorizado, porque eu estive lá e eu falei, como eu sou um com o Pai, o que Ele pensa, o que Ele faz, a vontade dEle é também a minha vontade. É sensacional compreender a dimensão desse ser que é o Cristo, né? Quando a gente vai para a filosofia Rosa Cruz e percebe a síntese que essa entidade, esse ser, gerou dentro de todo o tecido hierárquico, a gente passa a entender com uma clareza assombrosa, né, o mistério do que seja voltar à casa do Pai. E como isso foi feito de uma forma muito discreta, ao ponto de ser realizada só muito tempo depois do que tudo havia acontecido. E a gente vê a marca da bondade de Deus aí, né? Nessa forma silenciosa de atuar. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Aquário é a busca pela vida eterna. A vida no estado aéreo. Ou seja, é uma vida que pode prescindir da forma. Eu não preciso mais de um corpo para viver. Eu posso viver de forma incorpórea. Lindo, né? Lindo. Eterna, éter. Em Deus, o Verbo é a pura luz, a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, conhecer muito bem o Evangelho de João, que é um evangelho sublime, místico, profundamente esotérico. Existem segredos nas entrelinhas de João que vão abrindo as portas da consciência e da intuição. Porque no amor joanino, espaço não tem mais distâncias e tempo é sempre o tempo eterno, é o instante eterno. Por isso que o vento sopra aonde lhe apraz. Não interessa de onde veio, também não interessa para onde veio, para onde vai. O que importa é que ele está acontecendo e eu consigo ouvir a sua voz, os seus sons. O que importa é só o presente. Mas como é difícil entender isso, Anjo Bom? Difícil. Porque as pessoas contrapõem o tempo com o eterno, né? Na verdade, o tempo é como se fosse uma dispensa dentro da realidade eterna e que alguém desavisado, descuidado, despreparado, incapacitado, impossibilitado, sem querer abre aquela porta e experiencia tudo isso que a gente está experienciando. Uma relação estranha, né? Estranho. Talvez o tempo seja a pior das ilusões, né? E a mais dura das realidades. Olha que loucura que é isso. Pois é. É uma dura realidade e uma terrível ilusão. Que ser, né? Que loucura está no seu estômago nesse momento, né? Então, Urano vem para rasgar o tecido velho, para dar lugar ao tecido novo. Por isso que o símbolo dele é do cântaro, como disse Ana Maria no começo, o aguadeiro. Quando Cristo foi realizar a última ceia, a ceia pascal, antes do seu ato sacrificial, a crucificação, ele falou para os discípulos: a estalagem onde será realizada a ceia, vocês vão encontrar um homem com um cântaro no ombro. É o símbolo de Aquário. Ele está dizendo que ele veio na era de Peixes para preparar a era de Aquário. Então, Aquário é esse líquido da vida, essa seiva da vida, esse elixir do amor que é derramado por nós, tal como o cálice da comunhão. O melhor destino é aquele que ensina a liberdade para criar o próprio destino. Que paradoxo, né? Porque as pessoas acham que a liberdade é algo dado, né? Mas ela é como se fosse um ser híbrido, né? Tem uma parte dada e uma parte conquistada. E essa parte conquistada é a parte criativa do nosso ser, da nossa experiência humana. Tem realmente uma liberdade, cada um dentro da sua possibilidade de raia, e tem aquela que a gente epigeneticamente estabelece. Por liberdade, a partir de dentro, eu retorno ou crio um caminho alternativo, que eu já não sei para onde vai se não for um tipo de retorno, né? Um retorno enriquecido, um retorno transformado, mas um retorno. Urano, regente de Aquário. Planetinha difícil de entender também, tanto quanto o signo. Por exemplo, a questão da bissexualidade. A tendência de um ascendente Aquário é manifestar algo de hermafrodita, de ter os dois polos em si mesmo. Olhando para o símbolo de Urano, para a representação de Urano, nós podemos ver na base dele Vênus. Então ele é composto pela combinação do feminino, Vênus, e do masculino sobreposto, Marte. Então, Urano é a fusão das qualidades venusianas com as qualidades
marcianas. Isso gera, vamos dizer, uma confusão ou até uma indistinção, isso que é mais incrível, entre amor e loucura. Em que medida amor e loucura se tornam a mesma coisa? E o tarô expressa isso muito bem no arcano o louco, que é o arcano do próprio amor. Amor é uma loucura. E essa loucura do amor leva muitas vezes a pessoa que ama intensamente a ser um fora da casinha, um outsider, um excomungado, o indivíduo que não se encaixa nos padrões. Existe um filme maravilhoso, baseado em fatos reais, que chama O Anjo, um filme argentino, de Luiz Ortega. E o anjo, esse personagem que está aqui na tela, ele tem uma vida completamente uraniana, indecifrável, impossível de ser avaliado e julgado. Por isso que, estranhamente, é chamado de o anjo, porque ele foi preso por ter cometido inúmeros assassinatos e roubos. Mas ele fez isso, aparentemente, pelo menos o filme mostra, de uma forma pura, angelical. Um paradoxo enorme. Filme obrigatório para entender Urano. E vale a pena fazer o tema natal desse personagem que é real, e pelo menos a última notícia que eu tive dele é que ele está preso ainda, não desencarnou. Então, Urano, Aquário, é o símbolo do amor livre, da independência, da vida alternativa, das mudanças, mutações, opções sexuais, a inadequação às regras vigentes, a busca por novos sentidos de ser. Uma ressignificação do próprio ser. E Aquário tem uma coisa terrível, que é uma intolerância com os centros de poder. Aquário, ascendente Aquário principalmente, já nasce desejando a morte ao rei. Ele não concorda com a existência de um centro de soberania. Essa aí fica bastante evidente a oposição entre Leão, que é o rei, e Aquário, que representa, por exemplo, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa aconteceu logo depois da descoberta de Urano, né? Isso é fascinante. É. Isso mesmo, 1789, né? Incrível. E os ideais da Revolução Francesa são aquarianos, né? Uhum. Igualdade, fraternidade. Impressionante. Então, Aquário tem força e coragem para arrancar as máscaras sociais adornadas com as cores da hipocrisia e com os tecidos da dominação. Então, Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, ele foi um grande representante desse desejo de destruir as máscaras da religião, da sociedade falsa, do poder político que está a serviço do egoísmo, da corrupção. Nietzsche praticamente metralhava impiedosamente todas as instituições e muitos filósofos, incluindo Platão. Nietzsche tinha uma certa aversão a Platão. Achava Platão um careta chato, um moralista. Eu li tudo ali ou não? Pulei. Pulei, né? Desculpa. Força e coragem para arrancar as máscaras sociais adormecidas com as cores da hipocrisia e com os tecidos da dominação. Perfeito. Então, outro representante de Urano é o Joker. O Joker onde atua Joaquim Fênix. Todos os Jokers têm uma natureza uraniana, mas em especial esse, ele rompe com tudo aquilo que a sociedade aplaude e convence, vamos dizer assim, a sociedade que todos devem matar os ricos, os poderosos. E ele dá o exemplo sufocando a própria mãe no hospital. Então, ele é um iconoclasta,
ele quer romper com tudo mesmo, literalmente. E ele mostra que quando você veste uma máscara, muitas vezes você está sendo você mesmo. E a tua pele é uma máscara indestrutível. Essa é a pior máscara que existe. É o seu próprio rosto. Porque faz você acreditar que você é aquilo que você está vendo. Que loucura, né? Então ele é um fora da lei, um iconoclasta, irreverente, rebelde, anárquico, escandalizador. É uma ovelha negra que todo mundo quer expulsar do ambiente. Ele agita, ele gera movimento, é um demolidor de padrões. Não aceita hierarquia. Por isso que é anárquico, que não nega a hierarquia. E se torna, como disse Ana Maria, um ser que sempre surpreende. É muito difícil prever o que um ascendente aquário vai fazer, qual é a decisão que ele vai tomar. Eu nunca me encaixo em programas de qualificação. Essa é a minha principal qualidade. Né? Não adianta querer colocar ele enquadrá-lo em programas. Novamente, o personagem Joker demonstra bem isso. Ele não se dá bem no trabalho, na terapia, nas relações, é um ser completamente fora da casinha. Aquário rege as pernas, desde o final dos joelhos, onde atua Capricórnio, até o tornozelo, onde a partir de então entram os pés, que são regidos por peixes do signo seguinte. E tem ação reflexa sobre o signo de Leão. Então também afetações no sistema cardiovascular. Então, do final do joelho até os tornozelos, nós temos a regência aquariana. Portanto, quais são os problemas comuns? As disfunções aquarianas. Varizes, portanto, deficiência de irrigação do sangue na parte inferior das pernas, torções nos tornozelos, debilidades do coração, fraqueza do sangue, né? Fraqueza de movimento. O ascendente aquário, de certa forma, nasce com o coração cansado, alterações cardiovasculares súbitas e súbitas descargas elétricas. Ele é como se ele desse choque em si mesmo. E tem muita tendência a levar choque quando mexe em aparelhos, maçanetas, vai abrir o carro. É muito suscetível a descargas elétricas. Quer acrescentar alguma coisa, Angel? É curioso a autoridade do símbolo, né, em nos propor convites dessa natureza, né, porque pode ser surpreendente para uma mente muito materialista. Né? Lembrando que isso é um pensamento simbólico analógico, portanto de segunda ordem, e que é muito importante que a pessoa tenha primeiro o pensamento de primeira ordem, da lógica e da razão organizado para acessar isso. Porque é uma outra via, né? Bonito, né? Sim. Que poderosa essa qualidade de informação. Né? Ok? Obrigado por nos acompanharem e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.